Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez estudando sobre o Natal, alguns detalhes importantes, e nesta semana nós começamos a estudar o Natal no Antigo Testamento, as profecias. Nós sabemos que são mais de 360 profecias sobre o Senhor Jesus, 122 de uma maneira mais estrita, de maneira mais simples de se entender, e também, pelo menos 31 profecias sobre o seu nascimento. Nós vimos o nascimento de Jesus predito nos livros da lei, depois vimos nos livros históricos, depois vimos nos livros poéticos, ontem nós vimos nos livros proféticos, que é de maneira comum chamado de profetas maiores, e hoje nos proféticos, chamados de menores. É bom lembrar que esta distinção maiores e menores é feita apenas por causa do número de capítulos que esses livros têm. Não por importância, todos eles foram inspirados por Deus, todos eles tinham motivação de levar o povo ao arrependimento e a esperar a vinda do Messias. Apenas maior e menor, somente mesmo pelo número de capítulos, que os primeiros excedem, são números grandes de capítulos, e os menores, capítulos pequenos, poucos capítulos, exceto o profeta Zacarias, que também tem vários capítulos a mais. Mas nós estamos então estudando isso. E vamos falar sobre Oséias. Oséias capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, falando a respeito do nome como Deus chamava Israel, de meu filho. E principalmente quando ele fala assim, do Egito chamei o meu filho. E vemos este cumprimento de profecia lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, que diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, especificamente, é uma profecia muito clara e ela é cumprida de uma forma muito clara. Jesus fazendo o caminho de volta do Egito. Jesus cumpriu esse caminho no deserto, para mostrar para nós hoje, assim como o povo saiu da escravidão do Egito e foi para Canaã, Jesus nos tira da escravidão egípcia no sentido espiritual para nos levar à nova Canaã. Nós vimos o profeta Miqueias, que de todos os profetas chamados menores, ele é aquele que mais fala, do Senhor Jesus, do nascimento de Jesus, fala a respeito do local, e do que Jesus seria, como Jesus seria. Então, Miqueias, capítulo 4, versículos 1 a 8, nós lemos assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus,
para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então, falando a respeito do reinado do Senhor Jesus, que ultrapassaria e muito, né, os outros reinados. E Lucas 1, versículo 33, na canção, né, ou no cântico de Zacarias, nós lemos assim: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mostra, então, de maneira muito clara o cumprimento desta profecia. Vemos também Miqueias, o texto mais usado é Miqueias 5, do versículo 1 ao versículo 5, que fala diretamente da cidade de Belém. Então diz assim, Miqueias 5, de 1 a 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio sobre nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor nos entregará até o tempo em que a que está em dores, tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Olha, príncipe da paz, este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Mateus capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e tu, Belém Efrata, né? Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Lucas 2, versículo 4, também fala sobre Belém. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Lucas 2, versículos 10 e 11, diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então vimos Miqueias falando a respeito desse nosso amado Senhor Jesus. E o último livro do Antigo Testamento, a última profecia, o último capítulo dessa profecia, fala de Jesus como uma grande luz ou como sol, né, que vem para, primeiro, colocar fogo na fornalha, né? Nós veremos lá em Malaquias capítulo 4, ele vem e põe fogo na fornalha para não restar nem toco, né? Ou seja, queimar absolutamente tudo, 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 tudo. Mas, a partir do versículo 2, ele fala que esse mesmo sol faz o seguinte, Malaquias 4, versículos 2 e 3. Mas sobre vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. E o cumprimento dessa profecia aparece nos lábios de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, versículo 78, quando ele, nesse cântico de Zacarias, que ele
profere muitos cumprimentos de profecias, ele diz o seguinte: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Né? O sol trazendo nas suas asas a salvação. E nós, diz o texto, sairemos como bezerros da estrebaria, né? Pulando de alegria depois de tantas chuvas e agora podendo correr pelos campos. É a linguagem que Deus faz com que Malaquias narre, né, esse encerramento do Antigo Testamento. E durante 430 anos eles deveriam ter sido avisados, todos os judeus tinham que ter sido avisados a respeito dessas profecias. É por isso que vemos tanto o Senhor Jesus corrigindo os fariseus, corrigindo os escribas, né, os próprios sacerdotes, porque eles não pregavam conforme as Escrituras falam a respeito de Jesus. Mas graças a Deus, graças à iluminação do Espírito Santo, todos nós temos a alegria de compreender as Escrituras e de saber que Natal, seja ele em dezembro, seja em outubro, seja em abril, né? Existem várias datas diferentes que os comentaristas falam sobre o nascimento de Cristo, cada um dando seu motivo geográfico e até mesmo climático, né? Mas para nós o que interessa é aproveitar essa data para contar a verdade a respeito do Senhor Jesus. Que possamos, influenciados pelo amor de Cristo, pela iluminação do Espírito Santo, mostrar que a vinda de Cristo é para acender a fornalha e acabar com tudo, até mesmo a raiz e o toco, e ao mesmo tempo pode ser para trazer alegria, né, salvação nas suas asas, como Malaquias disse, e Zacarias cantou, né, no momento em que ele vai falar o nome de João Batista, cantando a respeito de que ele seria o precursor, né, do Senhor Jesus. Agradecemos, ó Pai bendito, pela tua palavra no Antigo Testamento, que é a tua palavra, é totalmente inspirada por ti e fiel e útil, Senhor, para o nosso crescimento, para a nosso aperfeiçoamento em santidade. Agradecemos a Deus pelos teus filhos que acompanharam esta semana este caminhar pelo Antigo Testamento, vendo as profecias específicas sobre o nascimento de Jesus. Que possamos, a Deus, como um eco, fazer com que outros conheçam a verdadeira história e não fiquem endeusando o Papai Noel, presentes ou outras coisas, mas apenas o único e verdadeiro Senhor, o único e verdadeiro Pai Celestial. Que seja, ó Deus, a nossa pregação, os nossos cultos, a nossa vida, a confirmação da Tua Palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e que Deus os abençoe e Feliz Natal.